Gente, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a aula de estrutura, certo? Vocês já aprenderam o que é anatomia das unhas naturais, vocês já aprenderam sobre as unhas naturais. Hoje nós vamos estudar sobre a estrutura da unha, as nomenclaturas que se dão a cada parte da estrutura de uma unha artificial. Tá bem? Artificial, são nomes diferentes. A anatomia da unha natural é uma coisa, nomes da estrutura da unha artificial é outra. Mas antes de mais nada, eu quero ensinar vocês, eu quero falar com vocês sobre estrutura. O que é estrutura? Estrutura é toda a parte que compõe a construção daquele alongamento, daquela unha artificial. Vocês percebem aqui embaixo que existe uma unha natural, certo? Aqui nós temos uma unha natural. A partir daqui, nós temos uma unha artificial. A unha natural está lá embaixinho e a unha artificial está aqui em cima. Então, vocês percebem que toda essa região aqui do 1, que vai para o 2 e que segue reto, toda essa região é produto, ó. Tudo isso aqui é produto. A gente vê muita unha por aí que ou está fina demais ou está grossa demais. A gente sabe que a cliente gosta de naturalidade, a gente gosta de naturalidade. Só que uma unha muito fina, ela é uma unha passível de quebra. Ela é uma unha que vai quebrar muito fácil, ela é uma unha que vai descolar muito fácil. Quando um alongamento quase não tem produto, ele não aguenta os atritos do dia a dia, ele não aguenta a água e ele começa a craquelar na raiz, certo? Agora, quando o alongamento está muito grosso, também não aguenta. Ele começa a pesar nessa região e começa a dar descolamento. Então, precisa existir um meio termo, ok? E esse meio termo, ele está ligado ao tamanho, ao comprimento daquele alongamento. Anotem um negocinho aí. Quanto maior... Vou colocar aqui, ó. Quanto maior o alongamento, mais estrutura ele precisa ter. Quanto menor o alongamento, menos estrutura ele precisa ter. Vou mostrar para vocês uma prova viva disso. Vou lá para o meu Instagram. Antes de mais nada, eu coloquei aqui sobre estrutura de alongamento de unha. Eu achei muito interessante eu procurar sobre isso junto com vocês aqui na internet, porque eu ficar pegando foto da internet, postando nas minhas apostilas e na minha aula, eu não acho legal. Então, mas a gente pesquisar junto aquilo que já está na internet, não tem problema. Não tem nenhum problema, nós estamos pesquisando juntos. Então, vamos lá. Essa primeira imagem aqui me chamou muita atenção. A gente vai voltar a falar dela no submódulo 2. Olha uma unha aqui sem nada de estrutura. Essa unha aqui é super passível de quebra, certo? Então, uma unha assim, totalmente reta, além de não ficar bonito, mesmo que ela não esteja tão longa, mas ela está num tamanho considerável que precisa de uma estrutura. Tá? Então, mas mesmo que ela não esteja tão longa, ela não está bonita. Ela não tem nada de ponto de tensão, não tem o tal do ponto ápice, ela não tem nada. Ela não tem estrutura nenhuma. Então, isso que vai acontecer? Essa unha, se bater aqui na ponta, ela vai quebrar. Por exemplo, se eu tenho uma unha totalmente reta e eu dou uma pancada nela, não tem para onde os atritos se distribuírem. Então, o que ela vai fazer? Ela vai virar. Se eu tenho uma unha estruturada e dou uma pancada nela, os atritos vão se distribuir nas partes. A probabilidade dela arrancar, dela quebrar, é pequena. Então, aqui nós temos um exemplo do que não pode acontecer. Uma unha totalmente reta, sem estrutura. Não estou dizendo que a unha dela está reta. Às vezes ela tirou para fazer manutenção, tá? Aqui é uma imagem só que eu quis mostrar para vocês. Né? Essa imagem é do Facebook do Cantinho da Lara. Ela até está falando sobre essa questão um pouco aqui. Mas é só para mostrar para vocês como que uma unha não pode terminar. Tipo, uma unha dessa você não pode passar o top coat e entregar para cliente. Então, o que seria uma unha estruturada, Clécia? Quanto maior a unha,
maior a estrutura. Quanto menor a unha, menor a estrutura. Vou pegar um exemplo aqui de uma unha mais ou menos curta de lado minha, para vocês entenderem, ó. Já até separei ela aqui. Aqui. Essa é uma unha que não está tão estruturada, mas ela também não está toda reta, sem nada de produto. Percebe que aqui nós temos uma leve subidinha? Essa leve subidinha já caracteriza uma estrutura feita pela designer. Por mim, no caso. Tá? Mas é uma unha curta, considerável curta. Ela é uma unha que no molde ela deve estar num 2, num tamanho número 2. Já se eu faço uma unha muito maior que isso, por exemplo, essa daqui, que é uma estrutura, não é nem uma estrutura de uso dia a dia. Essa unha aqui é unha de habilidades, tá? A gente chama de unha de habilidades. Não são unhas que se usam no dia a dia. Essa unha aqui, já, olha lá, ó, já tem um ponto ápice mais alto. Tá vendo, ó? Todas elas têm um ponto ápice, ó. Tá vendo, ó? Esse bauleado aqui. Ai, Clécia, mas eu não gosto. Se tiver desse tamanho, tem que ter. Já pensou uma unha desse tamanho sem esse ponto ápice? Fica muito feio. Além de não ser segura, ela fica ridícula. Ela não fica bonita. Agora que vocês vão ser nail designers aí, completas, vocês vão saber, vocês vão começar a prestar atenção e vão entender do que eu tô falando. Eu tô no tereré que eu tô morrendo de calor. Servida aí, vem pro Mato Grosso do Sul, gente, tomar tereré. Então, olha lá, ó, tá vendo esse bauleado aqui? Isso se chama ponto ápice e numa unha nesse comprimento, ela precisa estar presente. Já numa unha nesse comprimento, ela pode ser mais natural. Então, aqui, ó. Olha esse ponto ápice aqui. Fica até bonito. Fica bonito, fica uma aparência bonita. Porque é uma unha longa. Ela precisa desse ponto ápice. Já uma unha curta e mais curta ainda que aquela minha que eu mostrei, ela já não precisa tanto desse ponto ápice, olha lá. Não precisa. Por quê? Porque a probabilidade de pancada é pequena. E se a unha for curta e tiver um ponto ápice exagerado, se ela tiver com um ponto ápice muito exagerado nessa região, você pode ter certeza que ela vai começar a dar descolamento. Por isso que existem os acabamentos na hora que a gente termina de fazer o alongamento. Mas é isso então, tá? Estrutura é isso. Quanto maior a unha, maior tem que ser essa estrutura. Quanto menor a unha, menor teria que ser essa estrutura aqui.